Galera, hoje eu vou falar de guerreiras do K-pop, porque sim, não dá para ignorar um sucesso tão grande. E quando isso acontece, a gente tem, entender qual é o motivo, dois, qual é a mensagem que está sendo passada nessa obra. Então, sim, nós vamos ter spoilers, e fique avisado, ok? Então, nesse vídeo, primeiro eu vou falar dos números, para você ter uma ideia do sucesso que a obra teve. Depois eu vou falar das estratégias de marketing, tentando compreender por que atingiu esses números. E no final eu vou falar sobre narrativa, porque afinal é esse o tema do canal, e a gente vai tentar entender qual é a mensagem que está sendo passada e se ela é boa ou não. Beleza? Guerreiras do K-pop é um fenômeno. Se tornou a obra original da Netflix mais assistida, atingindo mais de 300 milhões de visualizações. A faixa Golden atingiu o topo da Billboard nos Estados Unidos e liderou as paradas do Reino Unido por 7 semanas. Outros títulos como Your Idol e Soda Pop também tiveram bom desempenho nas paradas. Além disso, foi lançada nos cinemas por 2 dias uma versão do filme Sing Along, que é para cantar junto. Nesses 2 dias, o filme atingiu o topo da bilheteria nos Estados Unidos. Esses 2 dias tornaram Guerreiras do K-pop o lançamento mais amplo da Netflix no cinema e também o primeiro título da plataforma a liderar a bilheteria nos Estados Unidos. Então, o que tem de especial nesse filme que justifica esse sucesso todo? A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que esse filme não foi lançado no cinema, ele foi lançado direto no Netflix. E isso é proposital. O filme pegou uma base conhecida de fãs do K-pop, que é de jovens, e fez uma obra voltada exclusivamente para esse público. E tratou de fazer um marketing de escuta social. O que é isso? Ele trata o fandom, né? Trata os fãs como colaboradores e não como uma audiência passiva. Então, ao invés de gastar rios com propaganda, eles trataram de pegar as pessoas que estavam produzindo o filme e investir em mostrar os bastidores e mostrar o quão essas pessoas eram parecidas com o público. E essa tática, ela construiu um relacionamento autêntico com o público. Além disso, os elementos da cultura coreana, eles também foram tratados de forma autêntica, porque eram coreanos que estavam fazendo o filme. A equipe de marketing capitalizou momentos virais em tempo real, como quando um dos integrantes do BTS assistiu o filme e postou nas redes sociais a sua reação. Só essa ação atingiu 880 mil ações de engajamento. O resultado disso é que Guerreiras do K-pop se tornou o 4º filme mais mencionado nas redes, junto com filmes que foram lançados no cinema que tiveram orçamentos de propaganda muito maiores, inclusive batendo concorrentes diretos como Treinar o Seu Dragão ou Lilo e Stitch da Disney. Agora, o mais interessante é que na conversa online, no engajamento, ninguém superou Guerreiras do K-pop, atingindo as 117 milhões de ações de engajamento. Em comparação, ganhou até do Super-Homem, que foi o 2º colocado, que gerou 62,1 milhões de ações de engajamento. No final das contas, foi esse engajamento que catapultou o Guerreiras do K-pop para o sucesso. E temos que levar em conta que, dentre esses filmes que eu estou comparando aqui, Guerreiras do K-pop é o único que tem um roteiro original, baseado, ele não é uma sequência, ele não é uma prequela ou remake de nada, ele é totalmente original. Agora imagina quando toda essa conversa online está acontecendo, esse filme está disponível da forma mais acessível para o público que está justamente acostumado a fazer isso, né, que é o público jovem. Então, daí você entende como é que esse filme se tornou a produção original mais vista da Netflix. Mas isso não é tudo. Vamos olhar para a concorrência. A Pixar, que anteriormente era considerada a rainha da animação, está com um estilo de visual engessado e datado, né? Quando você pensa na Pixar, você pensa que todos os filmes têm o mesmo estilo de animação. Já a Sony, que é o estúdio de animação que fez Guerreiras do K-pop, para cada obra tem um visual específico da obra. Ela dá liberdade para os criadores fazerem novos estilos de animação.
e ela tem conseguido resultados fantásticos. Você pode ver isso comparando obras da Sony, como o Homem-Aranha no Aranhaverso, ou a família Mitchell, e mesmo Guerreiros do K-pop, você vê a diferença é absurda. Se você analisar também os elementos da cultura coreana que não são conhecidos pelo público em geral e foram tratados nesse filme com fidelidade, você começa a entender que há um frescor nessa animação que não há em outras. Além disso, as produções da Netflix, porque é a Sony, mas é a Netflix também, é um original da Netflix. As produções da Netflix, elas têm uma tendência a serem mais expositivas, porque há uma estratégia da Netflix de entender que as pessoas hoje em dia, principalmente os jovens, que é o público-alvo desse filme, de assistir a Netflix acompanhados de uma segunda tela, às vezes uma terceira tela. E isso dificulta a atenção. Então, os filmes que são mais positivos, que falam o que está acontecendo, são mais fáceis de acompanhar. E isso foi levado em conta na Guerreiros do K-pop. Além disso, é um filme sobre uma banda de K-pop e é naturalmente um musical, e naturalmente isso também se transforma em muitas passagens do filme como um videoclipe. De vez em quando o filme vira um videoclipe. E esse tipo de abordagem favorece que você assista mais vezes, repetidamente, né? Ele favorece a repetição da visualização. Isso, obviamente, impulsiona o número de visualizações. Agora, vamos falar um pouco da narrativa, que, afinal, é o objetivo do canal. O momento cultural recente, ele nos saturou de girl bosses e Mary Sues. Se você não está familiarizado com esses conceitos, eu vou deixar aí um text wall para que você entenda, mas basicamente nós estamos falando de personagens que são, em geral, o modelo de empoderamento feminino, né? Mostrar a mulher como o máximo do sucesso e mostrá-las derrotando os homens. E Mary Sue é aquele tipo de personagem que não tem defeito nenhum e que tudo naturalmente acontece favoravelmente para ela. Ela tem habilidades que não são justificadas e ela é bem recebida por todos, em todos os lugares que ela aparece durante a trama. Ou seja, é um personagem completamente vazio e desinteressante. E esse tipo de personagem, ele nos foi dado à exaustão na cultura recente. E esse filme, apesar de ser um filme com 3 protagonistas femininas, que são, sim, um símbolo de sucesso, de empoderamento, elas não foram construídas dessa forma. Elas são personagens reais, que têm falhas, que têm personalidades distintas. Elas são bem escritas, vamos dizer assim. E isso foi um motivo de comemoração. E eu acho que é também um dos aspectos que fazem esse filme ser bem sucedido. Mas há também uma malícia por trás disso, porque, no fim das contas, e aqui, se você não viu o filme, eu vou começar a falar sobre elementos do filme, existe a banda masculina, que é o contraponto, que são a banda K-pop de meninos, é a boy band, que é de demônios. E apesar deles serem demônios, ok, no fim das contas, o que você vê de imagem na tela são as meninas batendo nos meninos. Tá lá, não adianta fugir, pode construir um personagem bem que for. No fim, o que você está vendo são meninos batendo em meninos. Há um segundo ponto também, em que na cultura recente foi muito presente a cultura de valorização da libertação sexual e a promoção de homossexuais aparecendo, de diversidade sexual. E nesse filme há uma heterossexualidade explícita que há muito tempo você não vê e está dentro de uma animação que é para 10 anos. Alguns filmes para crianças tiveram menções de relacionamentos homoafetivos sutis, e isso bastou para que tivesse um backlash de grande parte do público. Então, nesse filme isso não acontece, e os pais poderiam ficar tranquilos que não teriam esse tipo de menção. Porém, quando você vê na tela, né, e aí você, de novo, você tem que prestar atenção na imagem da tela, você vê um grupo de meninos totalmente feminilizados e as meninas com roupas agressivas masculinas, tendo atitudes masculinas,
Isso é o que está na tela, apesar do discurso do filme não ser esse, né? Ah, mas o K-pop é assim, as bandas de K-pop, as boy bands de K-pop dos homens, eles têm uma aparência feminilizada. Sim, isso é uma justificativa, mas no final das contas, o que está na tela é o que está na tela. E agora vamos ao ponto principal que eu gostaria de comentar sobre a narrativa, e aqui eu vou entrar nos spoilers pesados porque eu vou comentar o final do filme. Então, fica aqui avisado, se você não quer ter spoilers, esse é o momento que vai começar. Bom, a gente tem uma simbologia muito esquisita nesse filme, porque nos é contado logo no começo do filme que existem cantoras ao longo de gerações que cantam e espantam os demônios, e você é dado a entender que existe um escudo que eles chamam de Home, um escudo que vai nos proteger desses demônios feitos por essa música, né, que está quase se fechando, um escudo dourado, e que as guerreiras do K-pop, que é a geração atual, está quase conseguindo. Então você naturalmente pensa que elas no final vão derrotar os demônios através da força da voz, né, da força da música. Mas não é bem isso que acontece. No final, o líder da boy band, que é um demônio lá, ele tem um momento de martírio, e isso é um momento bacana. Não tinha como esse demônio não ter esse momento, até porque ele deixou a família dele para morrer, né? E faz sentido que ele se entregue à morte em sacrifício como uma compensação dos seus desvios, né? Uma compensação da sua maldade. Mas aí, nesse momento, ele fala que a alma dele foi libertada pela personagem principal, né? E que ele entregava a alma dele a ela. E aí, depois disso, a alma dos fãs começa a se integrar ao poder das guerreiras do K-pop. Com esta força, eles conseguem derrotar os demônios. E terminam o Honeymoon. Elas terminam o escudo, mas dessa vez o escudo não está dourado, ele está azul e vermelho. O outro grande spoiler é que essa personagem principal, uma das garotas da Guerreiros do K-pop, ela é, na verdade, um meio demônio, porque o pai dela é demônio, e ela tem as marcas do demônio. Nessa hora em que ela recebe a alma do garoto demônio, eu pensei, bom, o sacrifício dele vai curá-la, né? Vai extirpar as marcas e ela vai deixar de ser uma meio demônio, né? Mas não é isso que acontece. E na música que elas estão cantando no final, há um discurso de se libertar da vergonha de assumir o quem você é de verdade, de não se esconder mais. E o fato do escudo não ser mais dourado e ser azul e vermelho está aí simbolizando algo como você precisa assumir a sua verdadeira natureza, expor quem você é e deixar de se esconder. Só que aqui está dito que essa meia natureza dela é uma natureza demoníaca. Ou seja, o demônio é um símbolo do mal, é um símbolo dos nossos erros, um símbolo da nossa maldade. E no fundo, o que o filme está dizendo é que você deve assumir e ter orgulho da sua maldade, orgulho das suas falhas. Não deve ter vergonha disso, pelo contrário, você deve expor e ficar bem com isso. Tem uma autoaceitação, uma autoestima com relação a isso. Eu acho essa mensagem extremamente perigosa, principalmente quando é acessada por crianças pequenas que estão em formação dentro de um filme que é tão bem feito, né? Que é, sim, verdadeiramente divertido. A mensagem implícita está lá. E o fato do escudo ele não ser mais dourado e trocar para essa cor que é azul e vermelha está simbolizando essa dualidade, né? Assuma o seu lado bom, mas o seu lado mal também. Não tenha vergonha do seu lado mal. Olha que mensagem horrorosa para passar para os seus filhos, né? Então, eu falo aqui como pai, eu peço que vocês prestem atenção nos conteúdos que o seu filho está assistindo, ainda mais num conteúdo que está fazendo tanto sucesso. Em uma hora ou outra ele vai
ser impactado por esse conteúdo. Uma hora ou outra, mesmo que ele não assista dentro de casa, ele vai ver a música na festinha, isso vai permear a cultura. Então é importante que a gente fique sabendo e que a gente converse com eles sobre o que está sendo passado e passe as mensagens corretas. Vamos tornar isso como um ponto de discussão, de conversa, de amor e de afeto. Ok? E se você quiser receber mais conteúdos como esse, você se inscreva aí no canal, curte e compartilha com os amigos. Beleza?